Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre: temos água, falta-nos sede. Temos água, falta-nos sede. Hoje eu corro o risco de fazer vocês dormirem, né? Estou meio cansado, acho que está mais sonorífico, não sai nem a palavra, né? Está mais dando sono do que ânimo. Se alguém dormir, tente se encontrar com Deus no sono, né? Temos água, nos falta sede. O Senhor está ou não está no meio de nós? Essa é uma pergunta que o povo fez na primeira leitura. Moisés, em nome de Deus, apresenta o plano da libertação do povo. Deixar de servir ao faraó com trabalhos forçados para servir somente ao Senhor, numa terra prometida aos antepassados. A primeira parte do plano foi concluída e o povo já não era mais escravo, mas entre o Egito, a terra da escravidão, e a terra prometida havia um deserto. Havia um deserto. Entre aquilo que a gente foi e aquilo que a gente pretende ser, há quilômetros no meio, né? Há tempo no meio, há trabalho, há batalha, há desafios. Né? Não é num estalo de dedos que a gente se faz quem gostaria de ser um dia. Então, entre o Egito e a terra prometida havia um deserto. No Egito era abundante a água do rio Nilo. Havia ali uma terra irrigada, muito fértil. E no deserto só havia penúria e escassez de água. Daí a revolta. O povo tenta a Deus, contesta a autoridade de Moisés e quase apedreja Moisés. A reclamação é esta: Deus está ou Deus não está conosco no meio de nós? E essa contestação, essa, digamos, revolta, mostra uma fé abalada em Deus que liberta. Deus intervém e ordena que Moisés reassuma a liderança, tome o seu bastão, que é o símbolo do poder divino. Esse bastão que ele estendeu para ferir o Egito, para abrir um caminho no Mar Vermelho para o povo passar, mais ou menos como os bancos aqui agora, tem o Mar Vermelho aqui, assim, de escassez, né? Acompanhado pelos anciãos, Moisés devia ir à frente do povo, conduzindo o povo, devia bater na rocha perto do Monte Horebe, na presença do Senhor. Moisés assim o fez, e da rocha saiu água para matar a sede do povo. Paulo diz que o povo hebreu, que o povo bebeu uma água espiritual, e que a rocha da qual saiu essa água é Cristo. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. O símbolo da água, irmãos, que é presente na liturgia de hoje, nos remete para o tema quaresmal e pascal do batismo. No Sábado Santo, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo, numa liturgia batismal extremamente bela e profunda. E no Evangelho, Jesus se apresenta àquela mulher samaritana como a fonte de água viva. Assim, irmãos e irmãs, como diz o Salmo, rezamos no Salmo, hoje não fecheis o vosso coração, hoje ouvi a voz do Senhor. Porque o amor foi derramado em nós, o amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz São Paulo na carta aos Romanos. Não fecheis o coração, o Senhor está no meio de nós, não nos abandona, o seu amor, o seu Espírito foi derramado sobre nós. Há, portanto, uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. O que nós vimos como sinal na primeira leitura
vemos como realização no Evangelho. Aquela água que foi pedida pelos israelitas no deserto prefigura essa água dada por Jesus. Os hebreus pediam uma água que eles não conheciam, mas que não matava a sede. Jesus pede à samaritana que lhe dê de beber da água do poço de Jacó. A mulher estranha que um judeu, samaritanos e judeus não se entendiam. O problema é que de uma região para outra, os judeus tinham que passar pelo território da Samaria, um povo visto com olho de esgueio, né? Um povo misturado, um povo estrangeiro, um povo pagão, um povo menos. Assim era tido o povo samaritano. E essa mulher, portanto, que está ali na beira do poço, estranha que um judeu, Jesus, peça a ela água. Estranho também que um homem conversasse com a mulher, não era normal. Jesus responde que se ela o conhecesse, ela mesma pediria a ele a água viva, capaz de matar a sede para sempre. A água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Do coração daquele que acredita, vai jorrar um rio de água viva, uma fonte inesgotável. Ninguém se sustenta na fé do outro. Ninguém se sustenta na fé do outro. A gente conheceu gente tão... Às vezes conhecemos pessoas tão edificadas na fé. Gente, talvez da nossa casa, mas a fé dessa pessoa nos ajudava, mas não nos sustentava, porque precisamos alimentar a nossa, desenvolver a nossa, fazer o nosso caminho, o nosso percurso. A samaritana pede então a Jesus que lhe dê de beber dessa água viva e recebe o dom de Deus, recebe o próprio Cristo Jesus. Ela se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. No final das contas, ela se torna missionária, vai dizer ao povo: venham ver alguém que sabe tudo sobre mim, que disse tudo sobre mim. A sua sede é dar a todos os que nele creem a água viva, que é o Espírito Santo, a fim de que sejam para os outros uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A samaritana que buscava a água do poço de Jacó, recebe de Jesus a água viva que jorra para a vida eterna. Procurando o rumo final da conversa, parece-nos que todos nós temos uma sede. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, reza o salmista, e tantos poderíamos rezar hoje assim. A minha alma tem sede do Deus vivo. Vamos repetir isso? Quando vou contemplar o rosto de Deus, a nossa alma anseia pelo Senhor. Às vezes a gente dá outros nomes, a gente vai de ilusão em ilusão, achando que o desejo mais profundo do coração da gente é ter uma casa. Aí a gente tem a casa e percebe que é bom, que por um tempo a gente fica feliz, com a sensação de realização, mas daqui a pouco zera o jogo. A alma continua ansiando por sentido, por motivo. É pouco as coisas que temos, é pouco. De repente conquistamos tanto e daqui a pouco não somos nada, não temos nada. O desejo humano é diferenciado do desejo dos animais. O desejo dos animais se confunde com a necessidade que eles têm. Pois o destes, esse desejo visa unicamente a sua sobrevivência, a assimilação instintiva daquele objeto. O desejo do ser humano é uma sede diversa, uma sede diferente. E qual é essa sede do ser humano? É o desejo de ser amado, é o desejo de ser olhado, é o desejo de ser cuidado, é o desejo de ser desejado e ser reconhecido. Quem aqui não deseja isso, gente?
Alguém aqui não deseja ser amado? Quem aqui deseja não ser reconhecido? Quem aqui de nós não deseja ser cuidado? A gente sempre pensa, e de fato é por aí mesmo, né? Que as mães têm aquele amor bem gratuito, que cuida. Mas aí chega aquele dia que ela diz assim, não quero nem saber mais. Ela está gritando assim, olhem para mim, cuidem de mim, eu também preciso de cuidado. Quem cuida de quem cuida dos outros? Quem? Então, quando vem assim um pouquinho aquela fala agressiva, um tanto, claro que aí o filho já fala, né? Aquela coisa assim meio, só bobagem, né? Mas na verdade, ela está dizendo, eu preciso ser olhada, preciso ser reconhecida, preciso ser amada. Vou continuar fazendo, é meu papel, mas eu não quero viver de papel, eu quero ser reconhecida, olhada, enxergada. Estou dando exemplo da mãe, mas tem tantas outras situações, né? Tantas outras pessoas. Então, repito, para avançar, o desejo do ser humano é uma sede de ser amado, de ser olhado, de ser cuidado, de ser desejado, de ser reconhecido. O ser humano é sentir que a existência depende desse reconhecimento. A minha vida não tem sentido, não tenho ninguém. Tenho ninguém. Se eu morrer, vou fazer falta para quem? Quantas vezes a gente escutou alguém fazer essa queixa? No fundo ela está gritando, eu preciso ser olhada, eu preciso ser amada, eu preciso ser desejada. Veja, meio saindo um pouco, mas ou o homem ou a mulher que de repente tem um problema no casamento, uma dificuldade. Hoje até lá no encontro, o padre citava um exemplo parecido, no encontro da pastoral da acolhida. Sim, às vezes está casado há tanto tempo e aquilo ali fica uma monotonia terrível. E o que ele dizia lá assim, às vezes a esposa já não faz um elogio para o outro faz tempo, né? Não faz tempo. Aí imagina, você está casado lá trocentos anos. Batem cartão, né? Tem que ir para casa, vai para casa. Tem que trabalhar, vai para o trabalho. Tem que fazer comida, faz a comida. Tem que pôr o dinheiro para pagar as contas, paga as contas. Aquela coisa assim, se for ver, está funcionando tudo bem, né? Aí é isso. De vez em quando dá uns entreveros. Um dia, em qualquer lugar, na rua, no mercado, no banco, no hospital, lá no trabalho, alguém diz assim, puxa, alguém já falou que você é bonito? Alguém já falou que você é bonita? Nossa, que cabelo bonito. Pronto, ganhou. E o outro perdeu. A pessoa se sentiu amada, desejada, ela foi vista. Porque às vezes, quantos vivem em casa como se fossem postes? Não se comunicam. Estão lá, tem até luz para o outro, mas não tem mais que isso. É possível sustentar até uma amizade assim, em que o outro não é enxergado? Ser humano é sentir que a existência depende desse reconhecimento, mais do que qualquer outra coisa. E por isso está pronto a arriscar tudo, até a própria vida. Irmãos, um alerta final. Enquanto desejamos objetos quaisquer que eles sejam, enquanto nos deixamos mover no encalço das coisas, corremos atrás de uma carreira, de ter títulos, de sermos importantes, de ganharmos prêmios, reconhecimentos, plaquinha com o nosso nome, o nosso desejar é ainda um desejar não verdadeiro. O coração da gente, no fundo, não anseia por dinheiro. O coração da gente, no fundo, não anseia por ser doutor. Anseia por ser reconhecido, amado e ter sentido. Porque tem gente que tem muitas coisas para oferecer. Muitas. Mas são coisas. Mas não tem ninguém que o acolha. A vida dele não tem sentido. O puro desejo
principia quando se formula sem mais, como numa abertura ao outro. Aquela samaritana estava procurando, Jesus estava procurando, eles se encontraram, eles se descobriram, e ela descobriu que não era ele que precisava da água do poço, era ela que precisava dele como poço de uma água viva para a vida inteira. Sentido para a vida da gente é Jesus. Se a gente descuidar de Jesus, a gente vai tendo uma realizaçãozinha aqui, um êxitozinho ali, uma situaçãozinha ali, mas falta. Hoje, vamos fazer como a samaritana, abandonar o cântaro, o balde, a vasilha que ela tinha. Ela abandonou e foi dizer para todo mundo na cidade que ela tinha encontrado alguém que era o Cristo. Ou seja, vamos abandonar esses desejos mesquinhos que a gente tem e que mais nos prendem do que nos libertam, que mais nos roubam do que nos devolvem. É isso que me parece a liturgia de hoje nos oferece como sentido. Buscar Cristo, sentido da vida, água viva que sacia a nossa sede. Vamos terminar repetindo assim: Senhor, dá-me sempre desta água. Eu desejo a água viva. Senhor, sacia a minha sede. Preenche o meu coração e a minha alma com a sua presença. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.